Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário que vocês estarão vendo esse vídeo. Então, esse vídeo que eu tô gravando aqui é uma pequena complementação aí para ajudarem a vocês a estar entendendo melhor a aula do PET, né? Da apostila aí de vocês online. Então, vamos lá. O que a gente está falando? Essa aula nossa, a gente vai começar no PET falando sobre princípios da óptica geométrica. Seria um assunto que a gente ia ver lá no final do bimestre, lá no quarto bimestre. Mas, como aconteceu tudo isso, a apostila veio já iniciando esse assunto, aí eu vou ter que entrar nesse assunto, que a gente tem que seguir a apostila. E assim que a gente retornar, se Deus quiser, a gente volta no nosso assunto sobre dilatação. Então, vamos lá. O que a gente vai estar estudando aqui? Princípios da óptica. O que a óptica vai estudar? A óptica, ela vai estudar a formação de imagem, Isso que a óptica estuda. Para a gente estudar a formação de imagem, a gente tem que entender aí os princípios da luz. Porque vocês vão ler que a gente só consegue enxergar, a gente só consegue ver imagens devido à luz. E o que é a luz? A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, né? Uma onda que se propaga tanto no ar quanto no vácuo. Mas mais para frente, nas outras aulas, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho sobre a natureza da luz. Mas o que vocês têm que saber por enquanto é isso. Que ela é uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, a luz, ela vai se propagar em linha reta. A gente usa aqui, ó, raios. A gente chama isso aqui de raios de luz, que na verdade são segmentos de reta, para a gente demonstrar a propagação da luz, para a gente demonstrar como que ela se propaga. Vai ser dessa forma aqui, ó, em linha reta. A gente fala assim que a propagação é a propriedade retilínea da luz. É a propriedade retilínea, ela se propaga apenas em linha reta. A luz tem outros princípios importantes para a gente guardar, alguns conceitozinhos que a gente vai estar falando aqui, ó. Olha, um princípio, outros que a gente vai estar vendo, é a independência dos raios luminosos e a inversibilidade. O que é esse princípio da independência dos raios luminosos? É porque os raios de luz, ó, essas semi-retas, a gente usa para representar a luz, quando elas se encontrarem, ela não vai sofrer nenhuma mudança na sua característica. Quando elas se cruzam, os raios de diferentes fontes de luz, eles vão seguir seus trajetos sem sofrer nenhuma mudança. Já a independência dos raios luminosos, se eu tiver duas luzes, aqui eu tenho uma luz aqui, essa luz está emitindo os raios de luz, e eu tiver outra luz aqui, que também vai estar emitindo esse raio de luz, elas podem passar pelo mesmo caminho, sem sofrer nenhuma mudança também, sem sofrer nenhuma mudança nas suas características. Então, esses são os três princípios que a gente tem que ver aqui, ó, a independência dos raios luminosos, a inversibilidade e a propagação retilínea, sendo que esse aqui, ó, é o mais importante, é o que a gente vai estar trabalhando com ele, o princípio da propagação retilínea. Outros conceitozinhos importantes para a gente estar falando sobre a luz, ó, é que a luz ela pode se propagar de forma paralela. Os raios são paralelos, ela se pode propagar de forma convergente e que os raios vão convergir para um único ponto, e divergente, que os raios vão se afastar, eles se afastam, tá vendo? Eles desviam de um único, aqui na convergente eles se encontram em um único ponto, é que desse mesmo ponto elas vão se divergir, elas vão se afastar. Vamos lá. Outra coisa importante, a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes aqui, ó, que a gente tem fontes puntiformes. O que seria fonte puntiforme? Pensa numa pequena luz, numa luz bem pequenininha. A luz se propaga dessa forma, de forma divergente, os raios de luz que vai sair de uma fonte puntiforme, uma fonte pontual. Agora, quando a luz é uma fonte extensa, uma luz grande, vamos pensar naquelas luzes fluorescentes que tem lá na escola, aquelas compridonas, os raios de luz serão paralelos, vão sair paralelamente, olha. Aqui no caso seria uma fonte extensa. Depois na próxima aula, a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre fontes puntiformes e fonte extensa. Como
tava falando para vocês, um dos princípios mais importantes que a gente tem que guardar da luz é o princípio da retilinidade. Com esse princípio, foi desenvolvido um sistema chamado câmara escura. Esse princípio da câmara escura era usado antigamente para tirar fotografia. E os nossos olhos e a fotografia funcionam parecido com a câmara escura. A câmara escura nada mais é do que uma caixa, né? Olha aqui, a gente tem aqui, ó, uma caixa escura, né? Toda escura. No fundo a gente tem um anteparo. E a gente vai ter um orifício, um pequeno orifício. Então, se a gente quiser fazer essa caixa em casa, pensa assim, numa caixa de sapato toda fechada. A gente faz um pequeno orifício em uma das suas laterais. E na outra lateral, a gente coloca um papel de seda, que seria o meu anteparo. Se eu colocar um objeto, um objeto iluminado, vamos pensar que isso aqui eu tentei desenhar uma vela, uma certa distância desse orifício, pelo princípio da propagação retilínea da luz, ó, os raios luminosos se propagam em linha reta, o que eles vão fazer? Eles vão atravessar esse orifício e vai formar uma imagem lá no fundo da caixa. Só que essa imagem, ela vai ser menor e invertida. Então, a imagem da câmara escura, ela é sempre de menor tamanho do objeto e invertida. Guarda isso, que costuma pedir isso em prova. E lá nos nossos olhos, a imagem também é formada dessa forma. A gente enxerga de um tamanho menor e invertido. Aí o nosso cérebro que inverte a imagem. Usando a geometria, acho que vocês devem ter esses conhecimentos, já devem ter estudado esses assuntos. Usando a semelhança de triângulo, a gente consegue determinar a altura do meu objeto, que a luz está emitindo a imagem lá no fundo da câmara. Eu posso medir a altura da imagem, posso medir a largura da caixa e posso medir a distância do meu objeto até o orifício da caixa. A gente vai usar essas letrinhas aqui, ó. A letra D maiúsculo, a gente vai chamar da distância do objeto ao orifício da caixa. Ou seja, o meu objeto aqui, até chegar aqui no orifício da caixa, essa distância toda a gente vai chamar de D. Já a largura da caixa, a gente vai usar o Dzinho minúsculo, vai ser a largura da caixa. O objeto, a altura do objeto, eu vou usar um H maiúsculo aqui, ó. H maiúsculo vai representar a altura do objeto. Já da imagem, a altura da imagem, a gente vai usar um H minúsculo. Esse H minúsculo aqui, ele vai me representar a altura da imagem. Usando as semelhanças de triângulo, ou seja, tá vendo que a gente tem formado aqui dois triângulos, que a luz, como ela formou pelo princípio da propagação retilínea, a gente aprende retilínea, ela não faz curva. Vamos imaginar que aqui a gente tem um sol, né, emitindo luz, vamos imaginar o raio de sol, o solzinho aqui. Esse sol tá emitindo os raios de luz, e eu tenho um prédio, que seria um prédio, e isso é uma pessoa, um menino, que estaria na mesma direção do prédio. Eles têm que estar na mesma direção. Quando a luz bate aqui no prédio, ela vai formar uma sombra. A mesma coisa com essa pessoa. A luz bateu aqui nessa pessoa, vai formar uma sombra. Então, se você reparar que essa sombra formada tanto no prédio quanto no menino, formou dois triângulos. Tá reparando que formou dois triângulos? Só que aqui é um triângulo. Só que aqui a gente tem um triângulo maior e aqui a gente tem um triângulo menor. Então, usando as semelhanças de triângulo, igual a gente fez lá na câmara escura, eu consigo determinar a altura desse prédio, eu posso determinar a altura desse menininho, eu posso determinar a altura da sombra do prédio. Então, a gente vai fazer igual a gente fez na câmara, ó. A altura do prédio, que é o H meu maiúsculo aqui, ó, que seria a altura desse triângulo maior, é proporcional à altura desse triângulo menor, ó, que foi o triângulo formado aqui na sombra do menininho. É proporcional a esse Hzinho. E a distância da sombra, que a gente vai chamar de Dzão, a distância da sombra maior, vai ser proporcional à distância da sombra menor, que a gente vai chamar de Dzinho. Tá vendo? Que a gente usou as mesmas letrinhas da câmara escura. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Aí a gente
Usando isso aqui, a gente consegue resolver qualquer problema aqui. Vamos lá? Olha aqui o exercício que eu peguei ali na internet para me dar para vocês como exemplo. Um pesquisador precisa medir a altura de um prédio de 20 andares. Porém, ele não possui o instrumento de medida necessário para realizar essa medição. Conhecendo o princípio da propagação retilínea da luz, ele utilizou uma haste de madeira de 1 metro de altura e em seguida mediu a sombra projetada pela haste, que foi de 20 centímetros, e a sombra projetada pelo prédio, que foi de 12 metros. Calcule a altura do prédio de acordo com esses dados encontrados pelo pesquisador. Oi, pessoal, voltando aqui, ó, lá no exercício, o que a gente tinha, ó? A gente tinha um prédio, né, de uma altura desconhecida, que projetou uma sombra de 12 metros. Ou seja, os raios, quando bateram aqui, projetaram uma sombra de 12 metros. Para mim medir a altura desse prédio, a pessoa lá utilizou uma pequena estaquinha, tem que estar no mesmo alinhamento, de altura de 1 metro, e teve a projeção de uma sombra de 20 centímetros. Usando a semelhança de triângulos, eu sei que o meu Hzão, que é a altura do prédio, é proporcional a Hzinho. Hzão está para Hzinho. E a projeção da sombra, que é o meu Dzão, ele é proporcional ao meu Dzinho. Ou seja, a largura aqui da sombra maior é proporcional à largura da sombra menor. Substituindo os valores, o que eu tenho? O H eu estou procurando, é o que eu ainda não tenho. Eu quero saber a altura do prédio. A altura da estaquinha é 1 metro. A largura aqui da sombra, o meu Dzão, ó, é 12 metros. E aqui a largura da sombra aqui, da pequena estaca aqui, é 20 centímetros. Só que a gente não pode estar trabalhando com centímetro e metro na mesma... juntos, a gente tem que transformar. Então, vou transformar aqui de centímetro para metro. Então, só voltar duas casinhas, 1, 2. Eu vou encontrar 0,2. Agora, é só a gente multiplicar aqui em cruz, né? A gente vai multiplicar em cruz. Aí, a gente tem que 0,2 vezes Hzão é igual a 12 vezes 1. 12 vezes 1, né? 12. Hzão vai ser igual a 12 dividido por 0,2. Como que eu vou fazer essa divisão aqui, gente? Vocês já sabem fazer lá em matemática, né? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. 12 dividido por 0,2. A gente vai tirar essa vírgula aqui e acrescentar um zero de cá. Então, vai ficar 120 dividido por 2, que vai dar 60. Então, a altura do meu prédio é 60 metros. Vamos olhar outro exemplo aqui para vocês verem. Um objeto de 8 metros de altura é colocado na frente de uma câmara escura de orifício a uma distância de 3 metros. Sabendo que a câmara possui 25 centímetros de profundidade, calcule o tamanho da imagem formada. Pessoal, olha aqui o exemplo que a gente estava vendo. Ó. A gente tem uma caixa de profundidade de 25 centímetros e foi colocado um objeto de altura de 8 metros a uma distância do orifício de 3 metros. Eu vou chamar aqui a altura do objeto de Hzão e a altura aqui da imagem de Hzinho. A altura do meu objeto é proporcional à altura da minha imagem, porque eu tenho dois triângulos semelhantes aqui, ó. E a distância do objeto até o orifício, eu vou chamar de Dzão. E a profundidade da caixa, a largura da caixa, a gente vai chamar de Dzinho. Agora, a gente vai substituir os valores, olha. A altura aqui do meu objeto, eu sei que é 8 metros. Já a altura aqui da distância que vai do objeto até o orifício da caixa é 3 metros. O Hzinho é a altura da minha imagem, é o que eu estou procurando. E a distância aqui, que seria a profundidade da caixa, é 25 centímetros. Mas eu não posso estar trabalhando com metro e centímetro ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer a conversão aqui. Eu vou voltar duas casinhas da direita para a esquerda. Aí, eu vou ter 0,25 metros. O que a gente faz agora? A gente vai multiplicar em cruz. Nós vamos multiplicar aqui em cruz. Multiplicando aqui 8 por 0,25, a gente encontrou estes valores aqui, olha. 8 por 0,25, vai dar 2. Depois eu vou pegar esse valor,
Voltando aqui, que deu 2, já tinha feito as continhas ali, pra gente acelerar o vídeo. Aí, a gente vai ter 3Hzinho, vai ser igual a 2. Agora, eu vou dividir, ó, 2 por 3. Vamos fazer as continhas. Eu já fiz ali, ó, vou mostrar pra vocês, mas a gente faz de novo, se vocês quiserem. 2 dividido por 3 vai dar 0,66, olha. 2 dividido por 3. As continhas já tá ali, mas eu vou fazer de novo só pra vocês verem rapidinho. 2 não dá por 3, a gente coloca o 0, vai dar 20, dá 6, sobre 2, vai dar uma dízima. Aí a gente vai parar aqui como 0, como altura, sendo aqui 0,66 metro ou 66 centímetros. Ou seja, esta aqui é a altura da minha imagem, 66 centímetros. Pessoal, eu peço já antemão aqui, desculpa a vocês, pelo esse vídeo, que é um vídeo caseiro, como diz, eu tô aprendendo ainda a lidar com tudo isso. Para mim é uma situação nova, e para vocês também deve estar sendo muito difícil, mas qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer dúvida é só me falar. Eu espero poder ter ajudado aí vocês um pouco. Qualquer coisa vocês me avisem. Estou com muita saudade. Beijos, se cuidem. E até mais, se Deus quiser.